Vamos sair um pouco do assunto de Bolsonaro e vamos entrar um pouco no assunto de educação, porque eu acho muito legal. O que você acha que são propostas? Porque a gente sabe que a educação do Brasil está aquém do que a gente gostaria. Total. Caralho, agora tu usou certo. Tá vendo? Caralho, aprendeu. Ele não usava aquém, não? O aquém pra ele era igual. Ah, tá. Desculpa. Não, pô, desculpa, o caralho. Parabéns, cara. Bom, obrigado. Bom, mas no sentido é que quais são as propostas? O que você acha que a gente... Qual o caminho? Lei nacional, federal, a gente vai reformar a educação no Brasil. Pra onde a gente vai? É muito difícil você pedir uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos dizer um. Não, utopia. 3. Utopia. 3. Tá, pira aí, vai. Pira aí, onde? manda vai. ver. Tá. Vou dizer uma coisa que a gente conseguiu, que pra mim foi muito, assim, top mesmo, e 2 lutas que a gente tem. Fundeb. Vou teorizar só um pouquinho. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que olha para a valorização de professores da educação pública. Cuida de 50% para aproximar do financiamento da educação básica. Vencia no final do ano passado. O governo Bolsonaro, obviamente, não mexeu uma unha para aprovar o Fundeb. Bancada de Educação da Câmara lutou, fez campanha, se mobilizou, tentou deixar as divergências de lado, colocou o Fundeb na Constituição, para não depender mais de um governo, ampliou o Fundeb, olhou para a primeira infância pela primeira vez, que a gente sabe que é o melhor investimento em termos de retorno que você pode fazer. Com certeza. E aí fez ele mais redistributivo, muitas coisas legais. E aí tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque foi a primeira contribuição que eu fiz para nossa Constituição. Eu apresentei uma emenda ao Fundeb, ela foi aprovada, ela foi para lá, que é o seguinte: quando a gente olha para a educação, as pessoas sempre colocam um conflito, assim, falta dinheiro, falta gestão. E quem entende um pouco mais de educação sabe que faltam os dois. Falta dinheiro em muitos municípios pobres, por isso que o Fundeb é importante. Cara, tem município que não tem banheiro na escola, sabe? Que não tem privada, que não tem água. Você vai dizer que não falta dinheiro em canto nenhum? É claro que não. Mas falta gestão, porque a gente sabe que a melhor educação de ensino médio do Brasil está em Pernambuco. A melhor educação de ensino fundamental está no Ceará. Dá para fazer muito mais com o que a gente tem. E aí, o que é essa emenda que emenda é quando você altera um texto na Constituição, né? Que eu coloquei. A gente conseguiu um pouco mais de recurso para incentivar a boa prática na prefeitura. Como assim? Você vai mexer no bolso do prefeito. Vou dar aqui um exemplo. De cada 4 cidades, em uma delas, os diretores escolares são indicados dos vereadores. Indicado político. Precisa explicar que isso vai dar merda? Não, Porra. não precisa. Ninguém ia querer ser o chefe indicado pelo vereador. E aí, uma das coisas que a gente colocou lá, para você ter acesso a esse recurso extra, tem que acabar com a indicação política. Porque se não tiver incentivo, ele não vai fazer. Verdade. É uma forma dele trazer a base de vereadores para ele. Porque ele tem o ganho político exclusivo dele, porque ele aumentou o recurso de educação para o município dele, e ele, foda-se, vou cortar os vereadores ali. Exatamente. Aí outra coisa que a gente colocou, tem que colocar mais de 80% dos alunos para fazerem as provas nacionais. Porque alguns falam para os alunos com menor desempenho para irem para casa, para não fazer a prova, para dizer que o município está melhor. Então a gente pegou o que a gente sabe que funciona na educação, que é importante, acabar com indicação política, medir as coisas e incentivou. Aí, para distribuir o dinheiro, a gente fez uma fórmula matemática mesmo, que vai dar mais dinheiro para quem cresceu mais em relação a si mesmo. Pensa assim, um município que está lascado com a nota de matemática lá embaixo e o que está super bem. É mais fácil o que está lá embaixo dobrar o seu resultado do que o que está lá em cima, certo? Aí a gente fez uma fórmula, quem melhorar o resultado em relação a si mesmo, diminuindo a distância entre a melhor e a pior escola, entre o aluno branco e o aluno negro, entre o aluno mais rico e o aluno mais pobre, vai receber mais dinheiro. E aí, quando eu apresentei essa emenda, primeiro que o governo não queria falar de educação, né? Tinha uma galera mais à esquerda que falava assim, não, tá errado, você não pode condicionar incentivo financeiro, não sei o quê. Porque não entendia que a nossa emenda foi construída justamente para ajudar o município que está pior. Que é aquele que, se fizer um esforço, ele vai receber o recurso. E aí foi um processo de, sei lá, quase 2 anos de convencimento, a gente conseguiu aprovar. E, cara, eu posso estar sendo idealista, mas eu acho que daqui 10 anos vão falar disso, sabe? Tomara, da hora. Vão falar Parece assim. Promissor, né? Eu gosto quando tem uma inteligência ali em como as leis são feitas, no sentido que você entende as alavancas que você vai usar. Os incentivos, Sim. O ser humano responde a incentivo. Ela total gamificou o bagulho. Total gamificou o bagulho. Mas sabe o que é assim? É bônus e ônus, né? Olha o tempão que eu levei para explicar isso.
Você acha que isso viraliza, dá voto? Não, mas pode mudar, sabe? Mas se você explicar isso com termos de RPG... Eu vou passar emenda pra vocês fazem esse vídeo pra mim. Pô, a nossa galera vai entender. Mas vocês entenderam, assim? Sim. Porque a gente às vezes fica achando que uma lei simples vai mudar as coisas. Não vai. Porque se fosse, já tinham feito. O negócio é mais complexo. Se uma canetada mudasse a sociedade, a não Constituição muda, né? Seria linda. Porque tá escrito Até porque é gigantesca, com várias coisas. Então, essa é uma coisa. E aí, como eu já falei demais, vou falar só de mais uma aqui. Ensino médio. A gente tem um nível muito absurdo de evasão. A galera não termina o ensino médio no Brasil. Tipo, sei lá, de cada 10, um não tá terminando. É muito... De cada 5, desculpa, quase um não tá terminando. Nossa, é muito, né? É muito. E aí tem um economista, que é o Paes de Barros, que eu acho foda. Ele trabalha no INSPER, aqui em São Paulo, que ele fez a seguinte conta. Quanto é que custa pro Brasil, sem tirar o custo pro aluno, quem não termina o ensino médio? Ele comparou o grupo que termina com o que não termina. Quem não termina o ensino médio vive 3 anos, 4 anos a menos. Olha que bizarro. Você tira a vida da pessoa. Tem mais chance de precisar do SUS com doença grave. Tem mais chance de se envolver com a criminalidade, de ser preso, etc. Recebe salários menores e é menos produtivo. Assim, o custo não é só para aquele moleque, para aquela menina, é para todo mundo. Pra sociedade. Aí ele foi somando por baixo, 214 bilhões de reais. Só esses caras que não... Só esses caras. Que saem da escola antes de terminar. 3% do PIB. Aí chega a pandemia... Todas as desigualdades ficam ainda maiores, ainda mais profundas. A gente tem um MEC ausente, que não faz absolutamente nada na pandemia inteira. Tem lá, pelo menos 10% dos alunos já saíram do ensino médio na pandemia. O número de alunos fora da escola sobe para aproximadamente 5 milhões. Imaginem para onde foi esse custo. Para a Casa do Chapéu, né? Lá para cima. Eu só tenho coisa técnica, assim, não tenho uma resposta fácil. Mas esse projeto é massa. Eu gosto, não, vamos lá. Interessante. Aí tem um projeto que foi testado em Niterói, no Rio. Testado é igual eu tinha te falado. Você pega 2 grupos mais ou menos iguais e vê o que acontece quando você faz uma intervenção em um. Que eles começaram a pagar os alunos de baixa renda com uma poupança para terminar o ensino médio. Terminou o primeiro ano, deposita o dinheiro. Terminou o segundo, deposita mais. Isso reduziu em pelo menos 1/3 a evasão. E, em alguns casos, aumentou a nota de todo mundo. Você poderia pensar, ficaram os alunos com pior desempenho. 0. Aumentou a nota de todo mundo, em alguns casos. Ou não teve impacto. E aí você vai ver o custo desse projeto para fazer no Brasil inteiro. 1,7 bilhão. Não parece muito pro Brasil. Lembra que o custo era 214 bilhões? Sim. Tipo, assim, se fosse um investimento de uma empresa, o que você faz que tem um retorno de mais de 100 vezes? É muito difícil. Sim. E aí eu apresentei um projeto... que dá para o aluno que termina o primeiro ano R$500, só de baixa renda. Segundo, 600. Terceiro, 700. Se ele tem um quarto técnico, 800. No final do ano ele ganha essa boladinha. Ele ganha. Entendi. E aí ele só pode sacar um pedacinho. Ele só pode sacar o todo quando ele termina tudo. Entendi. Tá aí o incentivo. Legal, legal. E aí a gente conseguiu aprovar a urgência depois de muita luta. O deputado Rigoni, que é esse parceiro que eu falava, ele é o relator. E acho que, assim, depois do projeto de conectividade que a gente lutou, vai ser minha maior vitória na educação, assim, da bancada, se a gente conseguir. Tem boas chances de rolar essa parada? Tem. Eu acho que vai ser tipo o Fundeb e o PL de conectividade. A gente não vai ser igual aqueles projetos de lei, assim, contra a demarcação indígena, que aparece da noite pro dia e é votado, etc. Não tem esse interesse. Vai ser igual com o Fundeb, igual com a conectividade. A gente vai ter que lutar por semanas, se não meses. Pode vir um governo Bolsonaro e não apoiar, mas a gente vai conseguir. Eu tô bem otimista. Mas é isso, nunca nada de educação é fácil. Eu gosto muito dessas propostas porque elas resolvem o problema do Brasil, que a gente tem uma estrutura que tem dinheiro, pode não ser o suficiente, mas a gente tem dinheiro pra caralho, só que o dinheiro é mal aplicado, e você, com isso, justamente força o dinheiro a ser bem aplicado. Né? Tem uma coisa que tá por trás dessas duas coisas, do Fundeb, da poupança ensino médio, que é tipo política baseada em evidência mesmo. Tem uma coisa que eu defendo, que hoje eu sei que não passaria. Que toda política pública tivesse uma avaliação prévia e posterior. Você só pode apresentar ela se você tem estimado qual é o impacto dela, como é que ela funciona. Por que você acha que não... Isso parece legal pra caralho, por que não passaria? O governo hoje não apoiaria, né? Entendi, mas não dá pra passar sem ele? Eu preciso da base dele pra aprovar o problema. Mas eu acho que na frente a gente consegue. Mas é muito fiel a ele? Ele controla bem essa base ou é só nas questões muito importantes para ele? É como se... Não,
Vou tentar de novo assim. Português bem claro. Ele paga um aluguel para essa base. Sim. E o preço desse aluguel depende de quão bem ele tá. Mas o quanto vale, tipo, qual é o escopo desse aluguel? Quanto que ele tá alugando Tem os duas caras? variáveis aí. Quão bem tá o presidente e quão importante é aquela matéria para a sociedade. Por que quão bem tá o presidente? Se o Bolsonaro tá super aprovado, super querido, todo mundo quer estar do lado dele. O preço do aluguel é baixo. Depois desse caso, da Covaxin, das acusações, o preço dele tá lá em cima. Entendi. Pra você ficar do lado deles, tem que dar muito mais pra base dele. De emenda, de não sei o cargo, não sei o que, dinheiro e blá, blá, blá. Essa é uma variável. Tem uma segunda variável que é o quanto que a população se importa com essa matéria. Consegue se mobilizar. A privatização da Eletrobras foi uma palhaçada o que foi votado. Aquilo ali foi uma carta para um empresário que vai ganhar bilhões de reais para construir gasoduto em estados que não tem gás. Sim, o Ciro tava explicando isso, né? Não sei se foi o Ciro ou foi o Mandetta. Alguém deles aí explicou. Cara, foi nojento que fizeram. Alguém, tipo, eu te dou um contrato, tipo, eu vendo a empresa pra você, e aí, ao mesmo tempo, eu te dou um contrato que tem o valor da empresa que eu vendi no próprio contrato. O mais bizarro é, antes da gente vender, vamos construir gasoduto, etc., em um lugar que não tem gás, vai ser baratinho, né? Nossa, isso é um absurdo, e aí tem só um cara caralho. no Brasil que faz isso. Aí a gente começa a conectar as coisas. Então, ali, uma palhaçada. Mas é difícil pra caramba da população acompanhar, é muito técnico. Outro exemplo, a lei de licenciamento ambiental. Foi muito ruim, precisava de uma, mas foi muito ruim a que foi passada. Estão tentando votar vários projetos de improbidade, que vão aliviar muito quem responde coisa de corrupção. Mas são coisas que fazem com pressa, não dá tempo de mobilizar e são muito ruins para a sociedade. Então, por exemplo, o Fundeb. O governo falou para a base se quer marcar presença. Mas a gente estava há 2 anos falando de Fundeb. Todos os professores, ativistas mobilizados. Sei lá, teve menos de 10 votos contra, nos 513. E presença absoluta. Presença absoluta. O governo não conseguiu segurar. Porque era uma matéria que eles iam apanhar muito. Teve um outro caso, eu não Caralho, como é que pode, mané? Como é que pode um cara falar, qual é, mané? Não vota essa porra, não. Só de ruindade. É porque representa uma pauta que ele não concorda? Porque é de esquerda, comunista? Mas nem é de esquerda, né? Fundeb. Educação é de esquerda. PPP. Aí é a parte que eu não consigo, que eu não acho que o governo só é burro, não sei o que, etc. Cara, eles têm uma pauta anti-educação. O Weintraub era bizarro. E aí chegou um novo ministro que também não tá fazendo nada pela educação, que é super ideológico. Milton Ribeiro. O cara lá que é terrivelmente evangélico, não sei o quê. Ele é terrivelmente evangélico. Tá. E até aí tudo bem. Você pode ser evangélico do candomblé católico. Tudo o problema bem, mas você não é que fala ele isso, né, favorece os parceiros dele, que são pastores, dentro do MEC. Esse é o problema. Você é E escolhido tem várias pro cargo. acusações nesse sentido. Qual que são as minhas vantagens? Eu sou terrivelmente evangélico. Qual que é o seu cargo? Educação. Foda, né? É foda. Tipo, ele pode ser terrivelmente evangélico, mas, pô, não é a prioridade Por que você se importa falar pra isso, educação? né? Pois é. E, então, acho que, enfim, o governo tá assim, por que eu vou... Falei besteira? Não. É que eu olhei pra cara dela, ela tá rindo pra caralho ali, ó. Tá. Ela que segura as broncas depois, tá tudo certo. Mas eu acho que é isso, assim, o governo não se importa com a educação, eles... Cara, é um governo que só quer tirar recurso da educação. Eles não queriam dar esse recurso. Olha as ideias que tentaram defender. Tirar o recurso da educação para financiar um novo Bolsa Família e ajudar na eleição do Bolsonaro. Caralho. Maneiro, Tirar né? dinheiro. Super salário, você sabe o que é? Eu ouvi falar um negócio assim, mas não sei Cara, muito bem. isso é bem importante. Super salário é o quê? A Constituição tá lá com todas as letras para quem quiser ler. Ninguém pode ganhar mais de 40 mil reais por mês, que é mais ou menos o salário do ministro do STF. É o teto. Teto Tá bom, é né? teto. Tá bom, né? Tá excelente, tá muito, muito bom. E aí, é inconstitucional. Mas tem uma turma que foi criando várias coisas e decisões e penduricalhos. Alguns desembargadores aqui em São Paulo, por exemplo, que recebem 150 mil por mês. Caralho. 200 mil por mês. 250 mil por mês. Tem caso no Porra! Brasil de 400 mil por mês. Porra! Aí vem o Ministério da Economia, que era liberal e contra privilégios. Estão lembrando disso? Aham. E faz um decreto para aumentar o salário do Bolsonaro e de vários ministros, acima do teto. E aí vocês vão falar, cara, isso não é inconstitucional? É. Isso não é imoral? É. Isso não custa bilhões de reais pro Brasil? Custa. Mas ninguém tem coragem de mexer com esse dinheiro. Então querem tirar dinheiro da educação para financiar o novo Bolsa Família.
mas não querem tirar do super salário, não querem tirar da isenção, não querem, sabe, arrumar esse sistema tributário que é tão torto, que cobra muito mais de quem tem menos. Porque eu fico, assim, eu apanho muito da esquerda por ter a pauta da responsabilidade fiscal. Porque eu sei fazer conta, e eu sei que sem o dinheiro você não consegue fazer a política social. O dinheiro não é infinito, não dá para sair imprimindo que tem inflação. Aí, mas me irrita muito que o governo fale, eu prezo pela responsabilidade fiscal, não sei o que, é um governo responsável, sendo que é o governo que aumenta o salário acima do teto das pessoas, que não combate privilégio, que não apresenta uma reforma tributária séria, mas que quer tirar da educação, porque é fiscalmente responsável, para colocar no Bolsa Família. Incoerência, né? Total. Cara, mas tem tanta coisa errada nesse bagulho aí. Então vamos falar de algo bom que vocês vão ficar tudo pessimistas aqui.